Aula 2, prática do preceito amar o próximo como a si mesmo. Então a gente vai se aprofundar um pouco agora no processo de acolhimento. O diálogo fraterno é fundamental desenvolver o amor e a compaixão cristãos. Como nós vimos, né? Nós precisamos ter o amor cristão e a compaixão cristã para que a gente possa realmente acolher o próximo. A prática da fraternidade somente é possível a partir do momento em que nós fazemos esforços para praticar esses dois sentimentos. Quer dizer que o dialogador fraterno precisa cada vez mais se esforçar em desenvolver virtudes, cada vez mais ser uma pessoa melhor, para que ele possa, aos poucos, ir sintonizando com o seu semelhante e conseguindo se aproximar daquele que sofre. Para que isso aconteça, é fundamental que cada um de nós busquemos o autoencontro amoroso que Jesus ensina de forma magistral no seu encontro com a samaritana no poço de Jacó e que podemos dividir em 10 etapas simbólicas. E as 10 etapas simbólicas não são independentes. É um processo que conecta um ao outro. Vocês conhecem a passagem de Jesus no poço com a samaritana? De cor salteado? Agora salteado, só você. Poxa vida, mas eu já. Ó, eu achei que eu já podia dar a avaliação para você. Vamos relembrar. Primeira etapa, despertar em si mesmo o desejo de buscar a sabedoria. Sabe o que é você ter a vontade de querer saber, de desenvolver, de crescer? Mas eu tenho uma pergunta antes da gente entrar nesse tópico. Conhecimento e sabedoria são a mesma coisa? Não. Por que não? Sabedoria é o conhecimento aplicado, sabedoria é prática. Quem falou aí? Só teoria. No, no passado, tinha-se muito a ideia de aldeias e tinha-se o sábio ancião, não tinha? Lá no topo do monte, né? Então a pessoa tinha um problema, o cacique falava para você, sobe lá e fala com o sábio ancião. Aí chegava lá, falava com ele, ó, tô com problema assim, assim assado. A mulher não quer virar para o lado. E aí, brincadeiras à parte, o sábio dava a sua sugestão e normalmente ele tinha uma resposta que transcendia a compreensão de quem perguntava. O que ele está fazendo naquele momento com o conhecimento? O que o sábio está fazendo com o conhecimento que ele tem? Aplicando o conhecimento. Mais que a sabedoria é conhecimento compartilhado que faz o bem para si e para os outros. Sabedoria é o mesmo que conhecimento, mas quando você dissipa para ajudar o próximo. Olha que bonito isso, gente. João capítulo 4, versículos 7 a 29 e 39 a 41. Então temos aí a passagem da mulher samaritana e o poço de Jacó. Vocês sabem quem é Jacó? Não conheço. Não? Vocês conhecem Abraão? Abraão, conheço. Muito prazer. Meu sobrenome é Abraão. Brincadeiras à parte, Abraão, o primeiro patriarca. Teve um filho, não teve? Qual o nome dele? Vai ver que era Jacó. Tem certeza? Não, não é. Jacó é o terceiro da linhagem dos patriarcas hebreus, tá? Mas é considerado aí um patriarca, ou seja, uma figura importante na história do povo hebreu. E, portanto, o poço também tem uma simbologia, foi um local onde
No texto bíblico, conta-se uma história de que Jacó teria lutado com um anjo. Né? Existe esse poço até hoje. Se vocês pesquisarem na internet, tem o poço. O professor Severino Celestino, quando esteve lá, disse que tomou da água, falou que a água é ruim. Mas, Imagina pelo tempo. né? Mas ainda tem o poço. Eles construíram uma igreja em volta desse poço, tá? Então o poço agora ele é coberto, ele não é mais aberto, é céu aberto. Bom, vamos lá. E Jesus, cansado do caminho que andara, senta-se à borda do poço. Era mais ou menos a sexta hora, equivale a mais ou menos metade do dia. A contagem de horas dos judeus é diferente, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando dá 18 horas para eles, acabou o dia. Começa o outro. E para nós não, tá? Então, só depois da meia-noite. Bom, então Jesus está cansado de caminhar e senta ao poço. Olha só, significado profundo. O mestre à disposição do aprendiz. Jesus senta-se à borda do poço. Ele foi até o local, sentou e vai esperar. Depois não é a samaritana que vai ao encontro dele, que vai buscar água. Ele está sentado esperando, gente. E nós, trabalhadores espíritas? Quando vamos à casa espírita, o que a gente está fazendo? Esperando que a pessoa venha para a gente poder ajudar, certo? Jesus foi ao encontro, nos remetendo à ideia de que a gente tem que ir ao encontro do necessitado. Não ficar esperando, tá? Lógico que você vai até um certo ponto. Existe uma outra etapa que é o necessitado também andar e caminhar na direção da ajuda. Então tem que se ofertar, mas também tem que se fazer um esforço para receber. Olha que bacana. O poço é um símbolo de sabedoria, união de conhecimento e virtude. Por quê? O poço oferece algo, que é água. E oferece para quem? Para todo mundo. O que nós falamos sobre sabedoria? Conhecimento que é ofertado para auxílio de todos. Mata a sede de todo mundo. Né? Jesus é o mestre que nos conduz à sabedoria. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho porque ele nos mostra por onde trilhar a nossa evolução. Ele é a verdade porque ele carrega consigo o conhecimento que o Pai lhe oferece. E ele é a vida porque ele é exemplo de como viver. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Todo mundo já esteve em Samaria? Não? Ali do lado. Nessa encarnação. Samaria era um território que ficava acima, ao norte de Israel. E é interessante que para Jesus sair lá da Galileia e ir para Jerusalém, tinha que cruzar Samaria. Os judeus tinham uma disputa com os samaritanos. Não gostavam dos samaritanos, mas os samaritanos não gostavam dos judeus. A questão sabe por quê? Mais alto. Conhecimento? Não. Que eram feios? Não. A questão girou em torno do passado, 400 anos antes, quando um tal de profeta Elias, também muito adorado pelo povo judeu, na região da Samaria, ele decide expulsar invasores de outra crença. A crença do deus Baal. O povo judeu tinha sido contaminado, na verdade, mais especificamente os samaritanos tinham sido contaminados por essa crença. E o que ele faz? Ele faz todo um ritual ali de molhar a madeira e falar: se o meu Deus acender, eu ganho. Se o Deus de vocês acender, vocês ganham. E aí os profetas de Baal tentam e não conseguem acender.
E Elias, a gente não descobriu ainda como, mas pede para Deus e Deus faz ascender. E ele tem tido ali uma vitória espiritual sobre os profetas de Baal. O que ele faz? Elias comete um erro. Ele poderia simplesmente falar: expulsa esses caras daqui. Não. O que ele manda fazer? Matar tudo. Uma coisa básica, assim. Elimina. Vocês sabem que o profeta Elias depois reencarna como João Batista. Vocês sabem que ele é decapitado. Vocês sabem por quê? Lei de causa e efeito. E a rainha que estava casada de forma indevida com o seu cunhado, Herodes, essa rainha era, na época, a rainha dos profetas de Baal. Tá? Mas não é o foco da nossa visão aqui. Então, só para vocês saberem, nós tivemos aí todo esse acontecimento no passado. A partir daí, o povo judeu definiu que samaritanos estão contaminados por outras crenças chamadas politeístas, os chamados gentios. Gentio é aquele que crê em vários deuses, mesmo que politeísta. Então eles excluíram os samaritanos. Só que a coisa não para por aí. Samaritanos, para provocar os judeus, decidiram fazer o seguinte: quantos são os mandamentos de Deus? 10. Vai ter o 11º. Eles criaram o 11º, adulterando a chamada Torá. E acrescentaram assim: adorarás a Deus no meu monte. Essa é ótima. Por quê? Porque os judeus adoravam no templo em Jerusalém. Eles falaram: não. O 11º mandamento manda adorar aqui no meu monte. Ah, pronto. A coisa ferveu. Ao ponto em que, se um entra no território do outro, era apedrejado, gente. Era feio. Está fervendo até hoje. Samaritanos estão em extinção, tá? Porque eles têm uma lei que é assim: samaritano só casa com samaritano. Aí uma hora acaba, né? Uma hora acaba o negócio. Tá? Bom, então entende. Jesus falou a palavra dela que você pode adorar Deus em qualquer lugar. Ele vai falar disso aqui. Ele vai falar disso aqui. Focando nesse problema. Exatamente. Então a mulher samaritana chega lá, significado profundo: ir até o poço, despertar em si mesmo ou mesma o desejo de buscar a sabedoria. Quando a pessoa chega na casa espírita, eu estou cansado. Eu cansei de tentar entender, de buscar, eu preciso de ajuda, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu não quero mais errar. O que ela está? Ela está sedenta. Ela está sedenta de amor, de entendimento, de acolhimento, da água do poço, que é o que Jesus oferece. Livro dos Espíritos, questão 115. Uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, a ideia por trás desse comentário é: a mulher samaritana não era mal, o samaritano não era mal de criação, nem o judeu era mal de criação. Os povos se viam como maus uns aos outros porque não sabiam conviver entre si. Mas todos foram criados da mesma forma, simples e ignorantes. Ou seja, simples, sem nada. Ignorantes, sem conhecimento. Né? A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nós nascemos, simples e ignorantes, com uma missão: evoluir. Chegar progressivamente à perfeição relativa, porque perfeição absoluta é divina. A gente não vira Deus, mas a gente vira espírito puro. Tá perto, né? Tá quase. Estamos quase lá. Isso é feito progressivamente, passo a passo, pouco em pouco, a fim de que a gente vá descobrindo a verdade. Quer dizer que eu, na minha condição evolutiva hoje, sei a verdade? Não. Eu sei um pouco da verdade. Amanhã
Se eu melhorar mais, eu posso descobrir mais. Quem é que já fez uma leitura do Evangelho ou do Livro dos Espíritos e teve um entendimento? Depois foi ler de novo e falou, cara, não estava escrito isso aqui? Parece que eu entendi diferente. Aí passa mais um tempo e você fala, não é possível, como que eu não vi isso? É evolução. Quando você aprendeu uma coisa e aquilo naquele exato momento caiu indigesto para você, não aceito, não concordo, não quero, está errado, sabe o que você faz? Pega e joga de lado. Guarda. Você não sabe se daqui 10 anos você é capaz de olhar para a mesma questão e falar assim, agora faz sentido para mim, agora eu entendi. Porque eu mudo minha maturidade. Você hoje é muito diferente de você há 10 anos atrás. Ainda bem, né? E vocês já imaginaram se vocês chegarem a mais 10 anos, como vocês vão estar? Espero que melhor, né? Eu nem penso Mas, no longo prazo. Fisicamente mais velhos. Espiritualmente não existe velhice. Estão mais maduros. Olha que bacana. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então é por isso que eu tenho que passar por provas? É por isso que a vida é difícil? Tá respondido, gente. Para a gente adquirir o conhecimento necessário. Se você nunca tocasse o fogo, você nunca saberia que ele queima. Se você nunca sentisse o cheiro de uma rosa, você não saberia que ela é perfumada. Se você não experienciar, você não descobre. Puxa vida! Então Deus não quer sacanear com a gente. Pelo contrário, Ele quer que a gente viva a experiência e faça escolhas. O problema é que a gente fala assim, encostei a mão no fogo, queimou. Eu descobri que é quente. Eu vou de novo. A gente repete. A gente é teimosinho. Mas você já não descobriu? Não, descobri. Mas por que você está colocando a mão no fogo de novo? Teimosinho. Porque nós somos assim. Se vocês perceberem, muitos dos problemas são repetições. Né? Segunda etapa, aceitar-se plenamente um aprendiz da vida, um aprendiz de Jesus. Olha só, gente. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Cara, Jesus precisava matar sua sede de conhecimento? O que ele pede para beber então? Uns vão falar assim, estava com sede, o deserto estava muito quente. Jesus não fala sobre matéria, Jesus está falando sobre espiritualidade. Ele transcende na sua fala qualquer visão material que a gente possa ter. Ele sempre fala para o futuro. Sempre tem em mente, porque senão você vai sempre olhar para aquilo e falar, estava com sede, tadinho, ninguém deu água para ele beber. Então, Jesus se coloca como aprendiz, gente. Aí o trabalhador espírita chega na casa espírita e diz, não participo disso tudo porque eu sei tudo. Tem 50 anos de espiritismo. Tem até certificado. Tem até carteirinha. Gente, é importante a gente entender que a gente deve sempre se colocar nessa condição humilde. Que a gente deve sempre participar. Que a gente deve sempre colaborar com o que a gente já tem de conhecimento, de experiência. E todos nós podemos crescer juntos. Eu mesmo não precisava ter feito um curso de passe, eu já sei da passe. Mas eu fiz porque eu falei, outras reflexões, outras visões, pessoas vão perguntar coisas que eu nunca perguntei. Eu vou fazer coisas que talvez eu nunca tenha feito. Legal. Além do mais, eu vou estar com pessoas que eu amo, com amigos. Eu vou aumentar mais ainda os meus amigos, que agora vocês são meus amigos, vocês sabem, né? Vocês estão perdidos. Oi, você também pode contribuir com outra visão, Sempre a gente contribui, tá? A gente nunca é um peso morto, a gente é sempre alguém a somar. Bom, então Jesus pediu, dá-me de beber.
Significado profundo. O mestre convida o candidato a aprendiz que despertou a iniciar o aprendizado. Jesus está chamando a samaritana e fala assim: vem você saciar minha sede. Traz você o seu conhecimento para mim. Compartilha a tua sabedoria comigo. Olha o que Jesus faz, gente. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como? Sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Pela historinha, eu já contei para vocês aí, né? Não é o único ponto. Questão cultural. Naquela época, uma mulher, sem a presença do seu marido, não podia falar com outro homem. Lei mosaica. Que implicava no quê? Tacar umas pedrinhas, matar. Uma sociedade patriarcal. Graças a Deus hoje não é mais assim, né? Mas era lei na época, então tinha um agravante. Jesus estava lascado falando com uma mulher samaritana sozinho. Só que o problema é que a lei não punia o homem, punia a mulher. Mas é lógico que Jesus sabia que se a mulher sofresse qualquer punição por causa dele, ele sofreria por causa disso. Não era o objetivo dele. Mas ele sabia o que estava fazendo. Então, o significado profundo. Apesar de sua necessidade e do seu desejo, o candidato a aprendiz reluta em aceitar o convite ao aprendizado. Quantos não foram convidados a vir estudar nesse curso? Todos aceitaram? Obviamente que não. Quantas vezes Jesus nos convida a exercitar a caridade, o amor, o bem maior? Todos aceitam? Esse é o problema. E tem gente que está até capacitado para isso, mas não se sente assim, ou se inferioriza. Quem sou eu para fazer isso? Entendeu? Você pode fazer uma leitura, só uma leitura, tá? Você não vai explicar nada, só uma leitura do Evangelho aqui para a gente. Nossa, mas eu sou um cisco, eu sou tão pequeno. Tudo bem, você é pequeno, mas o cisco também pode participar. O cisco, junto com os outros ciscos, vai formando um monte de coisa até virar o quê? Um deserto. A gente é pequeno, a gente pode se juntar e fazer muita coisa boa. Eu conheço trabalhadores espíritas que já leram trocentos livros, que têm muito conhecimento, mas eles não têm coragem de vir aqui na frente e falar assim: olha, vou compartilhar com vocês o meu entendimento sobre isso. Vamos falar sobre tal assunto. Porque a pessoa se sente inferiorizada, pequenina. A gente é tão capaz. Jesus não escolheu nenhum letrado para ser apóstolo. Não pediu certificado, não pediu pós-graduação, doutorado, mestrado. Ele pegou pessoas humildes, que não tinha, naquela época não tinha escola. A escola que tinha, se a gente pode chamar assim, era o rabinato, ou seja, era quando você estudava com o rabino para aprender sobre a lei, a Torá. Fora isso, não tinha escola. E é Jesus aquele que fala: vem cá você que não sabe nada, vem cá você que não sabe nada, vem cá você. E vai chamando. Então, quando a gente é chamado, gente, pensa no que você vai responder. Porque quando ele chamou André e Pedro, Simão Pedro, a resposta foi: sim, nós te seguiremos, Senhor. Quando ele chamou João e Tiago, sim, nós te seguiremos, Senhor. Ele passou na frente da coletoria de impostos e falou: ô, Levi, tá fazendo o que aí? Vem cá, vem me seguir. Largou tudo e foi. Leiam Boa Nova, o livro de Humberto de Campos, psicografia do Chico. Gente, que coisa linda a atitude dos apóstolos. Largou e foi. Não, o que eu faço é o Evangelho por Emmanuel. O Boa Nova eu já fiz em outras casas. Não. Tá? Então, é importante a gente entender que quando a gente é chamado é porque Jesus entende que a gente está pronto. A gente é capaz, tá? Legal. Questão 115, continuação. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi
assinada. Outros só suportam murmurando. E, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Pausa. Vocês prestaram atenção na palavra murmurando? Então, ele não falou reclamando, ele não falou se revoltando, ele falou murmurando. Sabe quando você está assim, saco essa vida, né? Podia ser diferente, né? Tem ninguém me ouvindo, mas eu estou aqui. Porque até o murmurar é a não aceitação. E é uma falta. Até murmurar. Né? A pessoa fala para você, você pode me ajudar aqui? Ai, meu Deus do céu. Sim, claro. É uma falta, porque você não é verdadeiro. O que diz Jesus sobre isso? Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Só que você primeiro murmura, para depois fala, claro que eu te ajudo, nossa, tranquilo. Podia pedir para outro. Né? Então, quando a gente murmura, a gente não está sendo verdadeiro com o que a gente realmente está sentindo. Nós vamos nos reconhecendo em certas atitudes que nós estamos sendo convidados a modificar. Terceira etapa, reconhecer o dom da vida, que somos uma essência divina, com aceitação plena do amor divino. Nós somos essência divina. Né? Oi. Nós somos essência divina com aceitação plena do amor divino. Vocês já perceberam o quanto vocês são bonitos na criação? Quando vocês olham no espelho pela manhã. Vocês chegam no espelho e falam assim, gatão. Gente, vocês precisam aprender a se amar. Porque esse preceito é ame o seu próximo do mesmo modo com que você se ama. Se eu não me amo, como é que eu vou amar os outros? Mas aí tem uma pegadinha, tem. Diga. Porque eu vou amar outros como eu gostaria que eu fosse amada. Mas, por exemplo, eu aprendi que o jeito como eu vou ser amada é diferente do meu marido não ser amado. Certo. Eu, ao sábado, vou acordar cedo, meu marido dele. Certo. Então eu falei, nossa, eu vou acordar cedo meu marido porque eu quero que ele aproveite o dia comigo. Porque eu gostaria que ele fizesse comigo. Não é mentira. Eu falo, eu me amo. E aí eu fiquei, eu vou fazer o que eu gostaria que ele fizesse comigo. E aí eu aprendi que fazer com o outro, você ter curiosidade sobre como o outro quer ser tratado. E a partir daí, querer tratar o outro como ele quer ser tratado, porque você quer que o outro pergunte como você quer ser tratado. Então, transcende a letra e vai para um outro patamar. Eu quero que os outros me amem, eu quero ser amado, mas será que os outros sabem como eu quero ser amado, ser tratado? Eu falei? Se eu não falei, o outro não sabe. Então ele vai fazer o que ele acha que é o melhor. Da mesma forma, eu preciso perguntar para o outro. Só para ilustrar uma coisa interessante, até fazer caridade, a gente acha que sabe, né? Uma vez uma amiga, trabalhando com uma presidente de uma creche, foi numa favela. Chegou na favela, tinha um barraco caindo aos pedaços. Sabe aqueles que não dá nem para você imaginar que a pessoa vive ali? Porque ela não vive, ela sobrevive. A mulher era uma negra, passava necessidade de alimento, de higiene, de tudo. Chegaram lá. Ô, minha filha, fala o que você está precisando. Você está precisando de comida, está precisando de roupa, está precisando do quê? De dinheiro. A gente vai tentar te ajudar. E a resposta: eu quero um batom. Vermelho. Batom? Sim. Eu passo na boca, dá um beijo no meu nego.
Às vezes a gente acha que sabe que o outro precisa. Precisa, exatamente. A felicidade dela era um batom. Será que nós sabemos mesmo fazer caridade? Será que a gente pergunta para o outro o que você está precisando nesse momento? Em que eu posso lhe ser útil? Diga. Morreu. Eu duvido. Voltando naquilo que ela disse, né? O mais te amo, para me amar, o amor e tal, eu acho que isso está mais relacionado à quantidade, como eu te amo, não exatamente como eu acho que você deve me amar. E como a gente dosa essa quantidade? Como a gente mede a quantidade de amor? Difícil, né? Também pode ser também um tipo de comunicação, como você se expressa, como você recebe. Tem um livro muito bom, estava procurando dele, chama Cinco Linguagens do Amor. É mesmo, já li, né? E esse livro meio que compila as formas humanas de expressão e recepção do amor. Sim. É um livro muito legal, é uma psicologia de 5 diferentes sons. Uhum. É bom esse né? Sim. Existem muitas obras que podem complementar esse estudo, que podem trazer reflexões mais profundas, né? E sempre busquem ler, busquem se aperfeiçoar no entendimento, façam reflexões mais profundas. O que é dito aqui é muito raso ainda e muito básico, não dá para em seis sábados com 2 horas e meia, 2 horas mais ou menos, a gente abordar tudo, mas é legal isso. A gente buscar, e aí? Tá falando muito de amor, tá falando muito de se amar e ser amado. O que eu posso buscar refletir mais profundamente sobre isso? É. A gente fala de querer que o outro ame, que a gente ama o outro, mas a gente tem que aprender, dentro desse contexto, a lidar com o não saber do outro. Porque a gente pode estar aqui doando, e nós estamos aqui para isso, mas o que o outro vai te dar em retorno, seja a casa, lá no qualquer lugar, a maioria das vezes não é o que você quer. E a gente tem que aprender a lidar e a aceitar essa diferença que os outros não sabem. Sim. E tem um ponto que é interessante. Agora, voltando só para esse contexto, Jesus sabia o que a samaritana precisava? Não. Sim. 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 Porque o Cristo tinha uma visão profunda da alma. E nós? Então nós temos que perguntar o que o outro precisa. Mas que não é julgamento. Basicamente respeitar, o máximo que é que respeite as minhas opções, os meus gostos, né? Então, tratar isso com o próximo também, né? Respeitar, eu não sei o que quer, eu não vou impor algo que eu acho que Mesmo que a gente seja respeitado. Mas o respeito ele só acontece quando eu pergunto. O que você quer? Justamente. Né? Então, o conhecimento da necessidade do outro na nossa condição evolutiva é essencial. Jesus é outro patamar. Ok? Voltando aqui. Terceira etapa. Reconhecer o dom da vida, aqui já foi, né? Que somos uma essência divina. Então, Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Por que ele fala isso? Se você soubesse. Porque ele, Jesus, sabia com o que ele estava falando. É ela, a samaritana, que não sabia. Significado profundo: somos convidados a descobrir e vivenciar o dom de Deus, a vida como uma dádiva divina. Aceitarmos-nos uma essência divina e que somos amados. Quantas pessoas falam: Deus não liga para mim, Deus não me ama, Deus nem sabe que eu existo, olha quanta gente que existe, olha quantos planetas tem, você acha que ele vai se preocupar comigo? Errado. Errado. Deus conhece toda a criação. Quando vocês, se quiserem dar continuidade, fizerem o curso de irradiação, nós vamos tratar de um assunto que é o mergulho no fluido universal.
E aí nós vamos entender mais profundamente essa historinha de que Deus sabe tudo, de que Deus é onisciente. Como é que ele sabe disso? Significa saber e sentir que tudo o que existe no universo provém de Deus e que nós somos filhos dele, herdeiros do universo. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, certo? Divaldo Pereira Franco, certa feita, debruçado sobre uma janela, passava por um momento de enfermidade muito doloroso. Se aproxima dele o espírito da benfeitora Joana de Ângeles. Então Divaldo, olhando as estrelas, fala: Joana, eu sou o herdeiro de Deus, não sou? E Joana diz: claro, Divaldo. Então tudo isso aqui é meu? É, Divaldo. E quando eu vou receber essa herança? Ah, Divaldo, quando Deus morrer. Nunca. Mas por que nunca vai receber? Se ele é dono, por que ele nunca vai receber? Porque a herança divina não é só do Divaldo. É de todos. O universo, tudo que existe, nós herdamos. É de todos. O problema é que a gente quer ter posse, é meu. E a sabedoria está no compartilhar e não no possuir. Né? Despertar para a alegria de viver, de evoluir a partir do aprendizado. Gente, que legal que a gente estudar, a gente dar risada, a gente compartilhar, a gente crescer junto. Não precisa ser maçante, não precisa ser chato e entediante. Né? Quarta etapa é a reflexão realizada pelo mergulho em nós mesmos na busca da sabedoria, por meio do conhecimento da verdade universal e da verdade interior, via autoconhecimento para encontrar o essencial. Difícil, né? Ó, você faz um mergulho em você mesmo. O que você vai fazer? Vai lá para dentro e fala assim: quem eu sou, o que eu gosto, onde eu estou, de onde eu venho, para onde eu vou. Você está se conhecendo. É um mergulho. Nesse processo, você busca o quê? Sabedoria. Então, você vai lá dentro para buscar conhecimento que você vai poder utilizar para ajudar os outros, não só para você. Aí, você, por meio da verdade universal que está dentro de nós, quer dizer, a gente busca a verdade no exterior, mas está dentro de nós, a gente tem ali um autoconhecimento para encontrar o que é essencial. Porque o que é essencial é para a alma, não é para o corpo. O que é essencial é que nos nutre para sempre, não temporário. E aí você fala assim: estava procurando no lugar errado. Está tudo aqui dentro. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir esta água viva? Ah, tem uma tal de água viva aí que não é aquela que queima no mar. O que é essa água viva? É a vida. Só a vida? A palavra de Jesus. E a verdade. A água viva, a água é um elemento mais puro que nós encarnados conhecemos, não é? Por que viva? Porque ela traz vida, porque ela nos desperta, porque ela faz a gente acordar. Naquela época, a palavra água era sinônimo de matéria. Por isso Jesus fala: é preciso nascer da água e do Espírito. A água era sinônimo de matéria. Então a matéria viva, a matéria que vai te ajudar a despertar, o mergulho na carne, viver reencarnações, vai te fazer evoluir. Puxa vida, Jesus está falando de reencarnação com a mulher samaritana.
Lembrando, tem uma outra água que é muito associada à vida, que é o líquido mais alto, amniótico, que fica onde? É lá na barriguinha da mamãe, quando o bebê está sendo gestado, né? Então, significado profundo. O poço é fundo, superar a superficialidade de uma vida sem sentido para ir ao encontro da verdade universal e da verdade interior, parar de fugir de si mesmo. Durante anos, nós vivemos a nossa presente encarnação, hoje, na superficialidade. Você estudava, você brincava, você até começou a trabalhar, você vivia a vida dos humanos, a vida material, e aí parecia que estava tudo certo. Mas chegou o momento que você falou, cara, não pode ser só isso. É muito pouco. Porque eu vou envelhecer, vou morrer e acabou? E por que o sofrimento? Por que a dificuldade? Por que a desigualdade? Aí os questionamentos fizeram você se locomover do ponto de inércia, do ponto de estacionamento, para a busca do entendimento que hoje você está absorvendo. Então, a gente precisa superar a vida superficial, porque tem gente que ainda vive só para a matéria. O Livro dos Espíritos nos explica o seguinte: fazer o bem é o caminho. Fazer o mal vai nos prejudicar muito na nossa evolução. E o que ele fala sobre não fazer o bem e não fazer o mal? Perdendo tempo. Vai atrasar a nossa evolução. Então, significa que é É, pro meu irmão. a indiferença no processo evolutivo é equivalente a fazer o mal. Pior, Perdendo a oportunidade. quando você pega uma pessoa que já tem inclinação para o bem e a leva para um caminho de ações benéficas, ações do bem, é muito fácil, porque ela já tem uma boa vontade para com a prática do bem. Quando você pega uma pessoa que está no mal, de imediato você não consegue tirá-la do mal e transformá-la para o caminho do bem. Mas uma hora ela cansa de praticar o mal. O mal cansa. E ela começa a se modificar para começar a agir no bem. Ela busca isso. Então, o mal, ainda que pareça ruim para nós, é melhor do que a indiferença. Porque a pessoa que está em cima do muro fala: eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem porque eu não gosto. Essa pessoa não sai daquele ponto com facilidade. Não sai. E a maioria da população está na indiferença. Então, quando entra no período de eleição, quando entra no período de ação no bem, quando entra no período de qualquer coisa, o que a pessoa faz? Deixa que se matem lá. Eu não vou fazer nada. Os bordes, Deus me encarar, é isso? Não, chegará o momento em que a caridade esfriará no vosso coração. Nós já estamos vivendo esse período. Então, está lá a profecia dos ais. Mas vamos chegar lá no nosso estudo de quarta-feira. Muito bem. Porque existe o sermão da montanha, existe o sermão profético. Existem mais sermões. Muito bem. Quinta etapa. É a necessidade de despertar em nós a sede da água viva, símbolo do amor proveniente de nossa própria essência divina. Então a gente precisa despertar a vontade de querer aprender. Vocês estão com essa vontade. Graças a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele está usando trocadilhos, você sabe. Ele fala da água que você bebe, daqui uma meia hora, 2 horas, você já está com sede de novo. Mas a água que ele oferece
que é um conhecimento que alimenta, que sacia nossa sede de amor, vai fazer com que ele cresça dentro de nós. E o que acontece quando você descobre as coisas do bem? Aí você chega no outro e fala assim, rapaz, eu descobri no Espiritismo uma coisa que me fez tão bem, você precisa virar espírita também. Mas a nossa amiga falou que nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro. Nem sempre. Porque tudo depende da nossa condição evolutiva. Será que ser espírita é bom para todo mundo? Mas Jesus sabia o que essa mulher precisava. Então o que ele estava oferecendo era exatamente o que ela buscava. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. O que a mulher estava querendo? Ela pensou na água material. Ela não queria ter mais sede, ter o trabalho de ter que buscar água. É nós, né? Nós estamos querendo o quê? A facilidade. Significado profundo, água viva, alto amor. Aplacarmos definitivamente a nossa sede de amor. Somente depois de tomar a água viva é que poderemos amar o próximo e a Deus. A água que Jesus oferece aplaca a sede de amor. Quando você tem amor no coração, você é capaz de doar o quê? Se eu não tenho amor no coração, eu sou capaz de doar o quê? Então Jesus está falando que quando você bebe da água viva, você adquire amor. E você é capaz de compartilhar amor. Então, para eu fazer caridade, eu preciso ter amor. A frase do Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Podemos melhorar um pouquinho. Fora da caridade, sem amor, não há salvação. Se eu chegasse naquela mulher, lá no barraco, e ela falasse que ela queria um batom apenas, eu falasse, você não tem que escolher nada. Você vai aceitar a cesta básica que eu vou te dar. É caridade? Não. Porque não tem amor. Respeito faz parte do amor. Saber o que o outro precisa faz parte do amor. É preciso manter a dignidade do ser. É preciso respeitar, amar, compreender. Sexta etapa é a busca da planificação sem dependências externas. Independência psicológica. Se você me amar, eu te amo. Se você me fizer feliz, eu te faço feliz. Sempre jogando para o outro a responsabilidade que é minha. A gente tem dependência psicológica. Se eu tivesse uma Ferrari, eu era o mais feliz do mundo. Só se tiver Ferrari? Se tiver o Fusquinha, não serve? Entende o que às vezes a gente coloca a nossa felicidade no exterior? No material, no perecível, no ilusório. Noutra pessoa também é perecível. Vai desencarnar também. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Tadinha, né? Não tinha marido. Mas Jesus mandou chamar o marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então Jesus falou assim, legal, você falou a verdade para mim, você não mentiu. Ela podia mentir, ela não mentiu. Mas mais profundo disso por que ela teve tantos maridos? Ela estava buscando o amor no marido. Ela estava falando, você tem que me fazer feliz, eu tenho que arrumar um homem para me fazer feliz, eu tenho que arrumar uma mulher para ser amado, porque eu não consigo. Hoje tem uma palavrinha muito em voga, né? Solidão, gente, pelo amor de Deus. Solitude! Solitude é o ato de você estar só, mas bem consigo próprio. Você não precisa exatamente estar casado, estar comprometido num relacionamento para você ser feliz. Mas você pode, mesmo aprendendo a se amar e a viver bem sozinho,
compartilhar seus momentos com outras pessoas. Então a solitude não te impede de viver momentos felizes só e momentos de compartilhamento. Ok? A samaritana. Significado profundo. Sexto marido, carência afetiva, dependência psicológica. A samaritana já estava no sexto parceiro e ainda sedenta de amor. Jesus nos convida a buscar a plenificação sem dependências de outros seres, onde o amor é encontrado em nós mesmos, pois por mais que outros seres nos amem, eles não nos podem dar o absoluto. Somente o Criador nos dá o dom do amor, que é a fonte de água viva em nossa essência. Se a gente analisar, quem criou o amor? Deus. Quem nos ama mais do que tudo? Deus. Porque qualquer outra pessoa, até os nossos pais, que têm um amor imenso por nós, podem, em um determinado momento, se ofender, se afastar, errar. E Deus? Você faz barbaridades e Deus está lá, filho, volta para o bom caminho. Você mata alguém e fala, filho, não faz isso. Lição divina, lógico que é uma parábola, tá? O que Abel faz com Caim? O que Deus faz? Aliás, Caim, né? Mata Abel, perdão. O que Deus faz com Caim? Tem mais. Tem uma coisa importante que Deus faz, né? Será marcado com um selo, para que ninguém mate o filho dele. Caim. Quer dizer, Deus não foi vingativo. Deus protegeu ainda o seu filho que errou. Mas fez, você vai ficar encarnado. Você vai viver a sua expiação agora. Lógico. É lógico que, como eu falei para vocês, é uma parábola. Parábola. Tá? Não é literal. Sétima etapa, tornar-se livre em relação à busca externa para encontrar Deus. É libertar-se de todo culto externo religioso. Tenho que vir no centro espírita para encontrar Deus? Tenho que ajoelhar no milho para encontrar Deus? Tenho que tomar passo para encontrar Deus? Aonde é que eu encontro Deus? Dentro de mim. Em tudo. É fácil achar Deus? Mas se ele está em tudo, se ele está em todo lugar, por que é difícil encontrar Deus, gente? Vocês já pararam para pensar por que é difícil encontrar Deus? Porque a gente é fraco, né? A gente não tem a fé fortalecida. A gente não sabe procurar. Procurar. Pegando no geralzão a humanidade, é que nem o marido quando fala assim, não estou achando minha cueca. A esposa sabe, não sabe? Mas brincadeiras à parte, o que é importante a gente entender? Você não encontra Deus com facilidade pelo mesmo motivo que você não encontra com o seu mentor espiritual. Falta de sintonia. Você encontra mais Deus quando você para, ora, se eleva, medita, faz o bem. São momentos em que você se aproxima mais de Deus. Todos os outros momentos, você esquece dele e vive só a vida material. Nem lembra que ele existe. Você se desconecta dele. Por isso o papel da religião, fazer você voltar a conectar. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Novamente nós sabemos a historinha, né, que os samaritanos decidiram adorar no monte deles lá. Crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Então Jesus fala, não é num lugar específico que você vai adorar a Deus. O templo é o corpo, o espírito habita. O espírito é o reflexo do amor divino. Ou seja, Deus está em nós e em tudo ao nosso redor. É necessário tornar-se livre em relação à busca externa, tanto para encontrar Deus quanto a própria felicidade. É libertar-se de todo culto externo, religioso, bem como da busca da salvação fora de nós mesmos. 8ª etapa é tomar consciência da realidade espiritual, que somos um ser espiritual e que Deus, a realidade criadora, deve ser adorado em espírito e verdade. Buscar a transcendência, ou seja, é buscar você se elevar mais. Né? Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, se você não tem crença nenhuma, mas você vê uma pessoa necessitada, você se move de compaixão, e você vai até ela e fala, posso te ajudar? Eis aí o encontro que Jesus fala. Quando deres de beber, é a mim que o dá. Quando deres de comer, é a mim que o dá. Quando vestires o nu, é a mim que veste. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 9ª etapa, convite para buscar a identidade crística, a essência divina na qual encontramos nossa identidade verdadeira. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Era uma expectativa dos samaritanos também, porque eles também descendiam dos judeus. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Gente, esse é o momento em que Jesus revela ser o Messias. Até então, ele não falava abertamente isso. Ele falou para ela, sou eu. Você está esperando esse cara? Sou eu. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Por aquele motivo que eu falei, o homem não podia falar sozinho com a mulher. E muito menos samaritano. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Os discípulos não tinham moral para reprovar Jesus. De certo olhar e falar, rapaz, o que Jesus está aprontando? Se alguém vê, nós estamos lascados. No entanto, fala assim, Pedro falava, vai lá, Tiago, fala com ele. Não, vai lá você. Por quê? Porque nenhum tinha coragem de realmente questionar o mestre. O senhor não pode falar com ela. O senhor não pode? Você vai falar para o Messias que ele não pode? Ninguém tinha moral para isso. Significado profundo? O Messias, o Cristo, vem. Quando vier, nos anunciará tudo. Percebe-se uma identidade entre a mulher e Jesus. Ela sabia de sua vinda. Ela esperava a vinda do Cristo. Significado profundo? Eu o sou. Eu que falo contigo. Jesus prossegue convidando-a à comunhão com ele. Convida-a a buscar a sua identidade crística. E a grande questão é, nós já enxergamos Jesus verdadeiramente como Cristo? Ou nós estamos presos ao Jesus histórico? Vivo ele está ainda, tá? Não morreu não. Significado profundo? Maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Novamente, a demonstração da comunhão entre a mulher e Jesus. Então, ninguém ousava interferir. E a 10ª etapa, tornar-se a fonte de água viva livre. Está acabando, tá, gente? De toda a dependência externa. A partir daí, somos convidados a multiplicar o amor a cada uma das pessoas que se acercarem de nós, convidando-as a buscar o caminho de sua própria fonte. Dialogador fraterno faz esse papel de jorrar a sua água de amor para o outro e de convidar o outro. Agora
É a tua vez. Vai e faz o mesmo. Ama como eu te amei. Compreende como eu te compreendi. Ouve como eu te ouvi. Espalha a semente do Cristo como eu espalhei. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então ela vai lá e chama a galera. Vamos lá. Ele chegou. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então quer dizer que a gente acredita que é Jesus quando ele fala coisas sobre a nossa vida? A gente acredita nos espíritos quando o espírito revela o nosso futuro? Mas naquela época era o sinal que ela precisava receber. E nós, hoje, já temos uma fé que a gente não precisa ver para crer? Ou a gente ainda é Tomé? Tá cheio de gente que ainda tem um dedinho esperando para tocar as chagas de Jesus, né? Para ver se ele está ali mesmo. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Então, quando a gente chama Jesus na oração, Jesus vem me ajudar, ele não vem e vai embora. Ele permanece. Mas ele permanece enquanto você quer permanecer com ele. Basta você esquecer dele e sintonizar com outras coisas menos elevadas, que daí ele fala: agora eu tenho que partir. Ok? Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Significado profundo: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, simboliza a busca ilusória de obter a água da vida externamente e com cântaros. Então é deixar as coisas materiais e achar que, né, aquilo ali não vai realmente nos abastecer. Ela não tem mais necessidade de cântaro, porque leva em si mesma a fonte de água viva. Ela desassociou a água material do amor que Jesus oferecia, que realmente matava a sede. Não há mais necessidade de dependência de coisas externas, quer sejam materiais, afetivas ou religiosas, porque ela é sua própria fonte. Chegará o momento em que a gente vai entender que a gente não precisa da coisa exterior para ser feliz, mas que a gente pode desenvolver essa felicidade por si só e ainda compartilhar. Significado profundo: foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? A partir da libertação externa, passamos a ser solidários, fraternos, praticando a caridade com todos que se acercarem de nós, convidando-os a buscar a sua própria fonte. Ou seja, quando você ajuda alguém que chegou na casa espírita em perturbação, a pessoa se acalma. Existe uma grande chance dela entender que ela também precisa se esforçar, melhorar e se tornar, junto com você, mais um trabalhador do Cristo. Mais um semeador. Significado profundo: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Quando nos abastecemos na fonte de água viva, o alto amor, vamos dar o testemunho como aprendizes de Jesus, para que as pessoas que ainda não encontraram a fonte de água viva possam encontrá-la e crer em Jesus. Quando a gente encontra alguma coisa que é boa para nós, a tendência é a gente querer compartilhar. Mas lembre-se, nossa amiga nos alertou: se nós não perguntarmos o que o outro quer, nós podemos muitas vezes ser invasivos. Então ninguém aqui vai sair domingo de manhã batendo na porta da casa dos outros: aceita Jesus pelo Espiritismo. Porque isso é imposição. Ok? E por que eu falo sobre isso? Porque vocês vão receber no diálogo fraterno pessoas que vêm de outras crenças. E às vezes a pessoa precisa da tua ajuda. Ela precisa encontrar o amor do Cristo através de você. E depois que ela encontrou, o que você quer fazer? Vem para o Espiritismo, larga a sua crença. Não.
Isso é uma escolha dela. Vem rezar no meu monte, porque o meu monte é mais verdinho. Não façam isso, tá? Respeitem sempre o próximo. Se quiser voltar para a religião dela, tudo bem. O que importa é que você já semeou. E a semente não nasce fora do tempo. Nós vamos ter aí o estudo da parábola do semeador. Dúvidas? Então, vamos fazer o nosso encerramento.